Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos no canal Nova Era em Regeneração para o estudo do livro Os Mensageiros, livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 41, Entre Árvores. Mas antes de iniciar propriamente o capítulo, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, pedindo-lhes a paz, o discernimento neste momento de estudo que vamos ter, que seja compreensível para todos aqueles que irão ouvir. Obrigado a todos, obrigado Jesus, e que assim seja. Vamos então iniciar o estudo do capítulo 41, Entre Árvores. Nós estamos a ter aqui uma sequência destes últimos capítulos, nomeadamente do trabalho que foi efetuado em casa de Dona Isabel e do caminho que Vicente, André Luiz e, claro, Aniceto estão a ir, neste caso, para uma zona rural. E é interessante, aquilo que vamos estudar tem pontos muito interessantes que eu vou tentar realçá-los da melhor forma possível para o entendimento de todos. Vamos começar então a leitura do texto. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semeava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos e falou. Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem de pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. E vou já parar aqui o texto porque queria comentar esta parte. Vejamos. Só aqui abrir os meus apontamentos, estudo. Eu vou repetir aquilo que disse anteriormente. Este capítulo continua com Aniceto, André Luiz, Vicente, após terem estado em casa de Dona Isabel, após uma noite intensa de trabalhos, procurando um lugar para descansar. Nesta parte podemos entender que os espíritos têm uma necessidade de repouso. E que o que estudamos nos mensageiros são um grupo de espíritos que, com esforço, tratam do atendimento aos desencarnados no que se refere às suas necessidades e não somente de mensagens. Esta parte do texto onde Aniceto menciona que os desencarnados, embora não se fadiguem como as criaturas terrestres, não prescindem, vou repetir. Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem de pausa de repouso. Ou seja, os espíritos não precisam de repouso físico, como sabemos. Como nós humanos, como nós que estamos encarnados, pois não têm corpo, mas podem ter um repouso mental. Isso é que é importante, que é uma diminuição da intensidade do pensamento, especialmente os espíritos mais elevados, que mudam de atividade para se revigorarem. Os espíritos sentem a fadiga e a necessidade do repouso. Bem, eles não podem sentir a fadiga, como sabemos. Tal como nós entendemos, essa é uma realidade pura.
Por conseguinte, eles não precisam do repouso corporal, pois não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas, mas o espírito repousa no sentido de não estar em atividade constante. Ele não age de maneira material. A sua ação é totalmente intelectual. E o seu repouso moral quer dizer que há momentos em que o seu pensamento cessa de ser ativo e não se tem como sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso. Para que não é comparável, como sabemos, como o repouso físico. A espécie de fadiga que os espíritos podem sentir é a razão da sua inferioridade. Quantos mais elevados são, tanto menos repouso lhes é necessário. Então, em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas, disse Aniceto. Esta frase de, em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas, significa que, tipicamente, o tratamento ou as atividades que são realizadas durante a noite são intensas e existe muito esforço. Esta frase sugere um período de grande atividade, como é comum em muitos contextos profissionais e também é usada para descrever as atividades espirituais noturnas, devido ao sono dos encarnados, onde o espírito mais se liberta. Daí ser mais intensa à noite as atividades dos espíritos, que são constantes e exigem dedicação. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço nas crosta conserva-se em atividade diurna. Isto quer dizer que 2/3 dos trabalhadores desencarnados não fazem trabalhos diurnos enquanto os desencarnados estão acordados. É por aquilo que referi, porque à noite o nosso espírito liberta-se. E daí os trabalhos serem mais intensos. É curioso isto, é extremamente importante esta parte, e daí eu ter querido parar o texto e falarmos um pouco. Vou continuar com o nosso texto. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou. Aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais prioridade ao serviço do encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas deve estar mais só com experiências que lhes diga respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constituem, para o homem, uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhes são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudando-la a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor não lhe permite. É interessante esta parte, vou parar por aqui, porque, analisando esta última frase, o dia e a noite constituem, esta última frase, dita por Aniceto, o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. Então, isto é uma metáfora que compara o dia e a noite a uma página de um livro, onde o ser humano escreve a sua própria história, onde o ser humano escreve as suas próprias experiências, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E na outra parte, quando ele diz, a maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios nas palavras, pensamentos, intenções e atos. Então, durante o dia, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas intenções são a tinta que preenche essa página. Refletindo os nossos sentimentos individuais. E também quando o Aniceto diz, e no verso isto é a reflexão noturna, ajudá-la a retificar as lições e acertar as experiências. Ou seja, a noite é um momento de reflexão.
um verso da página, onde se pode rever o que foi feito e planear as correções necessárias. Vejamos, pois, nós temos um livre-arbítrio. Sofremos a influência dos espíritos, quer inferiores, mas também dos bons espíritos que nos ajudam a reconhecer o errado, o certo. Como que nos equilibrando, e a mesma palavra correta, nos equilibrando. E a última parte, quando o Senhor não o permite. A capacidade de aprender e corrigir é concedida por uma força maior. E ela é concedida indicando um contexto de fé e um contexto de superioridade que nós todos devemos ter, ou deveríamos ter. E vou continuar com o nosso texto, porque isto, cada página que leio, aparece frases que são extremamente importantes, daí eu falar sobre elas. Calando-se o nosso orientador, tivemos a intenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavidíssimos perfumes. Refleti eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Anicete voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda a parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale, possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso conhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e revigoroso de princípios vitais. Mais uma vez vou parar porque esta última frase merece reflexão. Aqui Anicete começa-nos por falar sobre a diversidade natural. A primeira parte do texto realça a singularidade de cada local, afirmando que não existem duas regiões com climas idênticos e que cada vale e colina têm as suas próprias características. Como ele disse, campo como fonte de vida. Esta segunda parte aponta para o campo, a natureza no seu estado mais puro, como o princípio reservatório de princípios vitais, ou seja, a energia fundamental que impulsiona e sustenta a vida nos encarnados, nos seres vivos. No contexto espírita, dentro do contexto espírita, esses princípios vitais podem ser interpretados como as forças energéticas que animam a matéria, essencialmente para a existência e evolução dos espíritos. Resumindo, a citação celebra a riqueza e a variedade do mundo natural e o potencial energético da natureza como fornecedora da vida para os seres físicos. E vamos voltar ao nosso texto. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta de glóbulos de poeiras convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitem o descanso mais cedo. Apoiamo-nos no veludoso relevado e apercebemos a sede de saber. Anicete prosseguiu. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte, pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante, pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também se foca, pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, deste modo, temos o centro ideal.
Indicando prazeroso, os frondes balouçantes, acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. Campo é nosso generoso caminho, a harmonia possível, o repouso desejável. E vou parar mais uma vez. Nesta última frase, reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. A natureza é apresentada como um legado de serenidade, um legado de equilíbrio, mas com a ressalva de que é uma paz relativa e não absoluta, pois faz parte do ciclo natural. Também na frase, nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. Esta pequena parte do texto estabelece um ponto de equilíbrio entre os dois extremos. A natureza selvagem e indomada, ou seja, selvageria da mata virgem e um ambiente artificial e opressivo das cidades, sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso, caminho central à harmonia possível, o repouso desejável. Com esta parte da frase, Aniceto dá-nos que o campo é descrito como uma via de acesso à harmonia, ou seja, como sendo um local ideal para o descanso, para a recuperação, um caminho central que nos conecta com o divino e com a nossa própria essência. A frase é preferida por um espírito ao descrever um ambiente natural. Ou seja, e realça a importância da ligação com a natureza para a evolução espiritual, mas também para o bem-estar. Aniceto leva Vicente, leva André a um repouso no campo. E aqui, quando ele fala nesta parte, um repouso esclarecendo que, num círculo dos encarnados, em qualquer condição, o campo é o reservatório mais abundante e mais revigoroso de princípios vitais. Em geral, os cooperadores espirituais estimam o ar da manhã, mas a atmosfera permanece igualmente em repouso. Como ele diz, isenta de globos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Na floresta, ao contrário, há uma densidade forte pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar pode se converter, e o ar converte-se aí num elemento asfixiante, por excesso de emanações dos reinos inferiores da natureza. Ele também realça que a cidade é compacta e o ar também se foca para a densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. Como vê, nós ainda estamos num plano muito baixo. Dado nós próprios asfixiamos o ar que respiramos. No campo é de esse modo o centro ideal para o repouso necessário. Reina ali a paz relativa, o equilíbrio equilibrada da natureza terrestre, sem a salvajaria da mata virgem ou também a sufocação dos fluidos humanos. Eu acho que é interessante estas frases que eu tenho ido buscar, porque estas frases refletem exatamente as palavras, no meu ponto de vista, e espero que também no vosso, as palavras de Aniceto sobre o local e sobre o que se passa ao seu redor. Empalados ao pio de algumas jurites solidárias, repousamos algumas horas, magnificamente exilados no templo da natureza. Mas as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido para as imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face às minhas interrogações, o nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também uma vasta oficina
para os serviços da nossa colaboração ativa e, apontando os serviços que aí vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês, possivelmente, ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva, em toda a parte. Nesse momento, a nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de um pequeno veículo sustentado por um moar, impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido, apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perder tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. E então, aqui, também gostaria de fazer o seguinte comentário. Este excerto que estou a ler deste capítulo, esta parte descreve uma cena de um acidente onde um homem está ferido e sangrando, acompanhado por 2 socorristas desencarnados e uma quantidade notável de desencarnados, espíritos, claro, que também prestavam auxílio, sugerindo um contexto espírita ou espiritualista com o plano de resgate e cuidado que transcende o físico. Então, analisando isto com mais atenção. O acidente. O homem está caído e ferido, possivelmente com uma fratura de crânio, indicando uma situação grave, uma situação que é urgente. E depois temos, no cenário deste acidente, a presença de um pequeno veículo sustentado por um moar impaciente. Adiciona um elemento pitoresco e também rural, contrastante com a gravidade do acidente. Temos os socorristas. Os socorristas são 2 homens encarnados que, trabalhando para salvar o ferido, um deles bastante preocupado com a fratura do crânio. Então agora vamos ver isto numa dimensão espiritual. A característica mais marcante é o grande número de desencarnados, espíritos, não é? Presentes, auxiliando a equipa de resgate, o que revela uma preocupação espiritual com o ocorrido e com a alma do acidentado. Então, num contexto mais provável, é que a descrição de encarnados e desencarnados auxiliares é um tema comum nas obras literárias, como as obras de Allan Kardec, que retratam a vida após a morte e a assistência espiritual aos vivos e também aos mortos. Esta cena ilustra a ideia de que a morte e os acidentes não são apenas eventos físicos, mas também momentos de grande atividade espiritual, onde os espíritos auxiliam na transição e no socorro dos que sofrem, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E nisso o Espiritismo nos ensina que a morte é a separação do espírito do corpo físico e não o fim da existência. Nesta perspectiva, espíritos auxiliam na transição de quem morre, oferecendo socorro aos que sofrem, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, acredita-se que essa ajuda espiritual é um momento de grande atividade para a conexão com o espírito ao plano espiritual e que a dor do acidentado pode ter um propósito de aprendizado espiritual. Estão a entender onde é que eu quero chegar com estas afirmações? Penso que sim. Vou continuar a leitura do texto. Um amigo espiritual que me pareceu chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e nós, com deferência e simpatia, explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Cenerada a situação, viu o ferido superior e hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento?
Este trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou-se sensatamente: fiz o possível para salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Os meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo de respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseira inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, escolarizar-se e surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje tanto perturbou o pobre Moar que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, o meu auxílio espiritual se torna ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro-humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Anicete, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quando esteja em nossas mãos. Procuramos o nosso dever com o bem. Não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si próprio. A cólera é punida pelas suas consequências. O mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande largo da vida, nos fornecem os valores de serviço, devemos dar-lhe, por sua vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo útil com a fúria e a brutalidade. E aqui vou parar o texto, porque o que acabei de ler é extremamente importante. Esta última frase de Aniceto, sobre a situação que aconteceu com aquele homem, convida-nos à ajuda mútua, ao cumprimento do dever e reflexão sobre as consequências das ações, especialmente da cólera, e realça que o mal gera mais mal e que a educação deve ser oferecida com amor e não com ódio aos seres inferiores, que também são nossos irmãos na vida. Esta mensagem destaca a responsabilidade individual. O trabalhador foi punido por si mesmo. E a importância de aprender com as lições da vida. Então, devemos auxiliar, aqui no auxílio, no dever, devemos auxiliar o homem a cumprir o nosso dever com o bem, salientou Aniceto. É fundamental aprender com experiências, mesmo as negativas. O trabalhador imprudente foi punido pelas suas próprias ações. A fúria, a raiva, trazem resultados negativos. Ao mal segue-se o mal. E devemos oferecer educação aos seres inferiores, aos animais, valorizando-os como chamados irmãos da vida. A educação não pode ser feita com ódio, salientou também Aniceto, com fúria, com brutalidade, mas sim com valores construtivos. E isto já vimos várias vezes no estudo do Livro dos Mensageiros. Ou seja, o texto defende uma postura de benevolência, uma postura de sabedoria, mostrando que a punição que vem das próprias ações, que a edificação de algo útil, exige uma base de amor e respeito, e não de violência ou rancor. Vou continuar com o nosso texto. Indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável:
Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias. Chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas como espírito interno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o dolor-choque de retorno a todo o tempo. E com esta última parte, eu queria fazer aqui o comentário final. É que aqui, quando ele diz que nas vizinhanças via-se grande quantidade de trabalhadores desencarnados prestavam auxílio aos reinos inferiores da natureza, preparando-se assim para novas encarnações no mundo. Ou seja, ocorreu, no entanto, próximo de André, onde André estava, um facto em comum. Aquelas duas pessoas que prestavam socorro a um homem, e era grande o número de espíritos que auxiliavam um pequeno grupo de encarnados. Tratava-se de um carroceiro que tinha recebido uma patada de um burro. Ou seja, uma entidade espiritual interpelou Glicério, perguntando como havia permitido, e Glicério explica como é que a situação, respondendo que todos os esforços foram improfícuos pela imprudência do carroceiro. Ou seja, o Glicério era o espírito desencarnado que estava encarregue daquela zona para proteger os encarnados. Era o espírito desencarnado que estava para proteger os espíritos encarnados. Ou seja, o espírito superior entendeu as palavras de Glicério quando ele mencionou porque é que tudo aconteceu. Ou seja, o carroceiro tinha sido punido por si mesmo, recebendo uma lição que foi considerada uma lição útil, uma lição necessária, decorrendo dos seus atos. E nesta última frase, que como homem comum, nosso pobre amigo, o Daniceto, as palavras, como homem comum, nosso pobre amigo, sofrerá muitos dias chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil, uma lição necessária. Esta frase reflete a visão espírita sobre a experiência do sofrimento físico do indivíduo, vista sob a ótica da sua imortalidade e também da sua evolução espiritual. Esta frase escreve como ser material: o indivíduo enfrentará uma doença com sofrimento e tempo de recuperação, mas como espírito eterno, essa experiência vai ser um ensino valioso que ele vai ter e essencial para o seu progresso. Ou seja, como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito. Esta frase reconhece a realidade material da dor, a realidade material da doença, o sofrimento físico e a fragilidade do corpo humano. E também, né, entre as aflições familiares, demorar-se-á um tanto restabelecer o equilíbrio orgânico e saborar o impacto social e familiar da doença, além do processo de cura que leva o seu tempo, como todos sabemos. Mas como espírito eterno recebeu agora uma lição útil, uma lição necessária. Aqui reside o foco da mensagem espírita, destacando que além do corpo existe um espírito imortal que se beneficia da experiência que teve. O sofrimento não é um fim, mas é um meio de ensino e de evolução espiritual. Resumindo, esta última frase, parágrafo de Aniceto, ensina que mesmo na dor, na dificuldade física, o ser humano tem a dimensão espiritual e transforma o sofrimento em
em uma grande oportunidade de crescimento e de ensino, preparando-se para estágios mais elevados na sua jornada eterna. Então este capítulo dá-nos lições no que se refere ao nosso comportamento como encarnados. Aniceto, com esclarecimentos a André e Vicente, ensina-nos que durante o dia estamos praticando as nossas lições e livre-arbítrio, tomando lições sobre os nossos pensamentos, os nossos atos, e à noite, os nossos guias e mentores nos orientam para que as nossas ações diárias possam ser proveitosas para nós. Depois Aniceto também nos esclarece que os ambientes naturais e de convívio humano têm características distintas no que se refere ao magnetismo, fluidos, matérias-primas, para o trabalho que é do encarnado e também do desencarnado. Aqui na Terra podemos sentir os climas diferentes de casa, de ambiente da casa, o mar, o rio, a floresta, o campo, as cidades. Cada local nos transmite sensações diferentes que nos fazem sentir mais ou menos bem e reconfortados. Estes diferentes ambientes influenciam a nossa sensibilidade e podem provocar emoções, recordações e também vontades. No par final do texto, o homem que maltrata o animal que o ajudava, que o servia no seu trabalho, no seu ganha-pão, os caminhos, passagens de todos os locais têm trabalhadores espirituais que nos ajudam no nosso trabalho. Era o caso de Glicério. Claro será dizer que esses trabalhadores auxiliam de sempre que nos disponhamos e tenhamos condições também para poder receber a sua ajuda. Devemos ter sempre gratidão com os elementos da natureza. É uma lição muito forte este capítulo 41, que nos auxiliam na manutenção da nossa vida física, sendo eles animais ou sendo vegetais. Se tudo muitas vezes contribuem com a vida para nos manter. Se tudo muitas vezes contribuem para a vida para nos manter, torna-se justo que a gratidão seja a nossa retribuição. E assim, meus amigos, chego ao final deste capítulo 41. Espero que tenha sido do vosso agrado. Tentei realçar frases que foram ditas de Aniceto e tentar explicar o conteúdo dessas frases, não entrando detalhadamente, senão seria muito longo o nosso estudo, mas espero que tenha sido do vosso agrado. Quero agradecer sobretudo a Jesus, nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, nosso guia espiritual, nosso irmão maior, ao mentor deste trabalho, os nossos guias espirituais, pelos momentos de paz, discernimento, de gratidão que tivemos durante este estudo. Jesus, ficai connosco agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado por terem estado comigo no estudo deste capítulo 41 do Livro dos Mensageiros. Voltarei para a semana com o capítulo 42. Muita paz, uma boa semana para todos e que Jesus permaneça sempre convosco.